lá pras bandas do sítio Boa Vista, bem encostado nas grotas do Ribeirão Seco, morava o seu Anacleto, um homem véi de palavra firme, mão calejada e que falava pouco, mas quando falava, o povo escutava. Ele era dono de umas vaquinha leiteira e de um cavalo arretado de ligeiro, que ele botou o nome de Fumaça. O bicho era tão esperto que até parecia entender o que o dono dizia. Bastava o véi assobiar e Fumaça já vinha correndo, pisando firme no chão batido da estrada. Diziam que o bicho tinha alma, que não era cavalo comum, desses que a gente vê no mundo. Todo santo dia, seu Anacleto soltava fumaça no pasto, logo depois do café com farinha e rapadura. E quando dava fim de tarde, nem precisava buscar. Fumaça vinha sozinho, passava pelo tronco caído da gameleira e entrava no curral, onde ele já sabia que tinha uma bacia d'água esperando e uma raçãozinha feita na medida. Era assim fazia uns 5 anos, desde que o véi comprou o bicho num leilão lá em Ibaretama. O cavalo era fiel e nunca deu trabalho. Só que num dia de sexta-feira, do nada, Fumaça não voltou. O véi estranhou, chamou, assobiou, esperou até anoitecer e nada do cavalo. Pegou o lampião e foi pra banda do pasto grande, gritando o nome do bicho no meio do mato. Ô Fumaça, onde é que tu te meteu, desgramado? Repetia com voz firme, mas o coração apertado. Procurou até o joelho do lampião secar e voltou cabisbaixo pra casa. No outro dia, madrugou com esperança de achar algum rastro, algum sinal. Andou pra riba e pra baixo, conversou com o vizinho, chamou o menino pra ajudar. E nada. Passou o sábado, o domingo, a segunda e na terça-feira, lá pelas 10 da noite, enquanto seu Anacleto rezava sentado na varanda, escutou um trote vindo da estrada de chão. Primeiro achou que era ilusão, mas o som foi chegando mais perto, mais certo, até que viu o vulto conhecido. Era Fumaça, suado, com o olho arregalado e o peito arfando como se tivesse corrido do próprio demo. O cavalo entrou no curral e ficou lá, parado, sem querer comer nem beber, só olhando pro nada. Parecia que tinha visto coisa que cavalo nenhum devia ver. No outro dia, o véi tentou montar para ir até a vila, mas o bicho empacou. Fumaça tremia as pernas e não saía do lugar de jeito nenhum. O véi insistiu, afagou o pescoço dele, falou com calma, mas o cavalo só bufava e olhava pros matos, como se alguma coisa ainda estivesse espreitando ele. O que era estranho é que dali em diante, toda vez que ele era solto no pasto, Fumaça voltava sozinho. Sim, mas sempre no mesmo horário, exatas 18h02, nem antes nem depois. O povo da vila começou a comentar. Tem coisa aí, seu Anacleto? Cavalo sente o que a gente não sente. Até o padre Arlindo falou que podia ter sido obra de alma penada. Diziam que naquela mesma região do pasto, antigamente tinha uma cruz fincada no chão, em memória de um tropeiro que morreu assassinado por ladrão de mula. Reza a lenda que em noite de lua nova, a alma dele vagava pedindo justiça. Ninguém levava muito a sério, até Fumaça voltar uma segunda vez com arranhão no lombo e cheiro de enxofre no suor. Seu Anacleto, que era mais do tipo duro, começou a amolecer. Passou a dormir com reza embaixo do travesseiro e a jogar sal grosso nas porteiras do sítio. Um dia, reuniu coragem e foi no terreiro da benzedeira Dona Cidália, mulher que curava quebranto só com o sopro. Ela escutou a história, coçou o queixo e disse: esse cavalo cruzou com o que não devia. Homem, tem alma no mato puxando ele, mas o bicho é mais forte do que parece. Deu um galho de arruda pro véi amarrar na sela e mandou ele benzer a porteira com óleo de mamona. Mesmo com os benzimentos, Fumaça nunca mais foi o mesmo. Continuava voltando sozinho, mas cada vez mais cabisbaixo, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Teve uma noite que seu Anacleto ficou escondido na moita, só para ver o cavalo voltando. E o que ele viu gelou o sangue.
Fumaça vinha trotando rápido, como se estivesse sendo perseguido, mas não tinha ninguém atrás. Só o vento, mas o mato se mexia, como se tivesse alguém correndo junto. E o som era de 2 cavalos, não um. Depois disso, seu Anacleto decidiu nunca mais soltar fumaça no pasto da parte de trás do sítio. Arrumou um pedaço de terra mais perto da casa, limpou, cercou e ali o cavalo passou a pastar e nunca mais apresentou sinal de susto. Só que mesmo assim, todo dia, às 18h02 em ponto, o bicho parava, olhava para o rumo do pasto antigo e dava 3 bufas forte, como se espantasse alguma coisa. Era como um ritual. O véi só observava, calado, mas com a fé de que aquilo um dia ia passar. Hoje, quem passa na estrada velha do sítio Boa Vista ainda vê o velho Anacleto sentado na varanda, olhando para o fim da tarde, com um olhar perdido e um terço enrolado na mão. Fumaça já morreu, mas o povo diz que às vezes escuta o trote de um cavalo sozinho na estrada de chão, vindo do lado do pasto amaldiçoado. Uns falam que é lembrança, outros juram que é alma de bicho bom que enfrentou o que o homem não tem coragem. Mas uma coisa é certa: naquela terra, até o cavalo tem história para contar, e das boas. Lá pros lados do sítio do Barro Branco, bem escondido no mato, tinha uma porteira diferente de todas as outras. Não era feita de madeira como o costume, não. Era de pedra, pesadona, cimentada no chão, coisa antiga que ninguém mais mexia. Aquele lugar sempre teve um ar meio carregado, e o povo da região evitava passar por ali, principalmente depois que a pequena Ritinha, de 6 aninhos, sumiu sem deixar rastro bem ali perto, uns 30 anos atrás. Diz que ela foi buscar goiaba na beira do mato e nunca mais voltou. Desde esse dia, a família dela largou a roça e foi embora pro sul, e a porteira ficou lá, esquecida e crescida de mato ao redor. Os mais velhos diziam que aquela porteira era usada antigamente para separar as terras dos coronel, mas que depois da morte de Ritinha, ninguém mais quis saber de plantar ou criar nada por ali. Era como se a terra tivesse ficado triste, sabe? A pastagem secava, as vacas adoeciam, e nem passarinho mais cantava por perto. E foi aí que começaram os falatórios. Primeiro foi Dona Zilma, que voltando da novena um pouco mais tarde, jurou que viu uma menina de camisola branca parada do lado da porteira, olhando pro nada, com o cabelo todo grudado no rosto, como se tivesse saído de dentro d'água. Ela nem quis olhar de novo. Saiu, foi correndo a estrada abaixo, gritando Ave Maria. Depois foi Zé Clemente, um roceiro velho que tinha a mania de ir caçar tatu à noite. Disse que passou ali pertinho e escutou uma voz de criança chamando mamãe, mamãe, bem baixinho, mas insistente. Ele achou que era pegadinha de moleque, mas quando virou para ver, não tinha ninguém. Só a porteira, com a tranca quebrada, balançando de leve mesmo sem vento. O homem ficou branco, deixou a espingarda cair no chão e correu para casa com os pés tudo arranhado do mato. Nunca mais saiu de noite, nem para buscar leite das vacas. O povo começou a se benzer antes de passar por ali, mesmo de dia. Diziam que o mal não escolhe hora. Uns diziam que a menina tinha sido levada por bicho, outros que caiu num buraco e ficou presa. Mas a avó dela, Dona Marieta, jurava de joelho que a netinha tinha sido puxada por um espírito ruim que morava naquele lugar desde os tempos antigos, de antes até do povoar existir. Ela dizia: eu senti o arrepio na espinha quando ela sumiu. Aquilo não foi coisa desse mundo, não. E ninguém mais ousava contrariar a véia. Um dia, um grupo de moço novo que tinha chegado da cidade quis tirar onda. Riram da história. Disseram que era coisa de povo besta que acredita em sombra. Foram lá à noite com lanterna e celular para gravar vídeo e postar na internet. Quando chegaram na porteira, começaram a zoar, a bater palma, chamar
"Ô Ritinha, vamos aparecer, que a gente quer ficar famoso." E foi aí que o celular do primeiro travou. A lanterna do segundo apagou. E o terceiro começou a chorar, sem parar, sem motivo. Voltaram correndo. Largaram até o carro no meio da estrada. No outro dia, ninguém quis buscar. Mas o mais estranho aconteceu com o velho Adelmo. Ele era daqueles teimoso que não acreditava em nada. Criador de cabra, passava todo dia por ali com o rebanho. Um dia, voltando no fim da tarde, viu uma criança sentada na beira da porteira, com o pezinho sujo de terra e a cabeça baixa. Pensou que era filha de algum vizinho e foi se aproximando para ajudar. Mas quanto mais ele andava, mais distante a menina parecia ficar, mesmo sem se mexer. Quando deu por si, já estava a mais de 100 metros da estrada, dentro de um matagal fechado, e a tal menina sumida. Saiu de lá com a roupa rasgada e o rosto arranhado de espinho. Depois disso, seu Adelmo adoeceu. Ficava quieto, olhando pro nada. Dizia que toda noite a menina vinha sentar na beira da cama dele e ficava só olhando. Ele botou imagem de santo, acendeu vela, chamou o padre para benzer, mas não adiantou. Um mês depois, morreu dormindo, com a mão estendida como se estivesse tentando segurar alguém. O povo da vila disse que foi a Ritinha que veio buscar ele. E começaram a falar que quem vê ela uma vez não demora muito para ser levado também. A porteira de pedra ainda tá lá, coberta de trepadeira, meio torta, mas firme. Ninguém mexe, ninguém toca. A estrada foi desviada e hoje em dia o povo dá a volta de 3 quilômetros a mais só para não passar ali. Os novos que chegam e perguntam por quê, só escutam o silêncio e o sinal de cruz. E quem se atreve a ir lá por conta, volta calado, se voltar. Porque dizem que às vezes, quando o vento para e tudo fica mudo, a gente escuta o barulho baixinho de uma criança chorando, pedindo ajuda. O filho de Dona Zilma, que virou caminhoneiro, tentou comprar o pedaço de terra para construir um depósito, mas o cartório se recusou a transferir o terreno. Disseram que a matrícula da terra tinha um embargo desde 1971, por motivos espirituais não esclarecidos. Isso mesmo, tá no papel, carimbado. Desde então, nem prefeitura, nem padre se metem. Aquilo virou terra sem dono, uma terra onde só o passado mora, e talvez alguma alma que ainda não encontrou descanso. E assim, segue o causo da porteira de pedra, contado de boca em boca, na beira do fogão, a lenha, sempre com a luz fraca e o silêncio pesado. Um causo que faz o povo coçar a cabeça e pensar se não tem coisa nesse mundo que a ciência não explica. Porque, como dizia o finado Zé Furtado, com aquele jeito dele de puxar o chapéu para trás, onde tem lembrança demais, é porque a alma ainda tá por perto. E ali, naquela porteira esquecida, parece que a alma da pequena Ritinha nunca foi embora. Oh, minha gente, senta aí e escuta direitinho esse causo que vou contar. Foi lá pras bandas do sertão da mandioca, onde o povo ainda acende vela pra tudo e reza ajoelhado no milho quando precisa de milagre. Dona Quitéria era daquelas mulher de fibra, nascida no começo do século, criada na enxada e nos terços da noite. Rezava tanto que diziam que a alma dela já tinha um lugar garantido no céu. Vivia rezando pelo povo, pelo mundo, pelos bichos e até por quem fazia maldade com ela. Morreu com 97 anos, bem vivida, cercada de neto, bisneto e até tataraneto, tudo criado na roça. Quando ela se foi, o povo ficou com aquele vazio. Era como se um pedaço da vila tivesse ido embora junto com ela. Aí, organizaram a missa de 7º dia, como manda o costume. Foi na igrejinha de barro batido, lá no alto da colina, onde o sino toca com corda puxada na mão e o padre vem montado no jegue, porque o carro não sobe mais. A família comprou uma vela das grandes, grossa, bonita, especial.
Mandaram fazer com cera pura e benzeram antes de acender. Botaram a vela no altar, só para ela. Era como se dissesse: essa luz aqui é tua, Quitéria. Vai com Deus. Na hora da missa, tudo correu direito. Gente do povo todo compareceu. Teve reza cantada, teve pranto de neto, teve silêncio de quem respeitava. Mas foi bem na hora do Pai Nosso que o tempo virou. O céu escureceu de um jeito esquisito. Ventania entrou pela janela da igreja. Chuva começou a cair. Um trovão ribombou tão forte que até a imagem de Santo Antônio tremeu no pedestal. A luz do lampião que alumia o altar apagou de repente. Tudo ficou no breu. As velinhas menores, tudo se apagaram, uma por uma. Só ficou a vela de Dona Quitéria ali, firme e forte, clareando tudo em volta. O povo ficou meio assombrado. Uns acharam que era só coincidência. Mas o padre, homem vivido e rezador, foi até a vela com o rosto sério. Tentou apagar com a mão. Soprou com força. Nada. A chama nem se mexia. Era como se tivesse protegida por alguma força. Aí o padre olhou para frente e disse com voz baixa: se essa vela só apagar quando Deus quiser, que continue acesa então, porque essa alma aqui foi justa. E voltou pro altar. O povo só olhava com aquele olho arregalado, sem entender direito o que estava presenciando. A missa seguiu. Cada reza, cada canto, cada palavra parecia mais pesada, mais carregada de sentimento. A vela de Dona Quitéria seguia queimando, devagarzinho, iluminando o altar sozinha. Quando chegaram no momento do ofertório, a chama dela cresceu um pouco, como se estivesse escutando a música. Um senhor mais velho, o seu Damião, cochichou para a comadre: Quitéria tá aqui, mulher. Ela veio ouvir a última missa dela. A comadre só fez o sinal da cruz e ficou olhando para o altar, sem piscar. Lá pras tantas, quando o padre começou a oração final, o clima na igreja começou a mudar. A chuva foi cessando, o vento acalmou, o céu clareou de leve. E justo no momento em que ele disse: vai em paz, serva do Senhor, a vela fez um estalo, tipo um tac. A chama tremeluziu, balançou de um lado para o outro e então, puf, se apagou sozinha, sem vento, sem ninguém encostar. Apagou como se dissesse: agora sim posso ir. O silêncio que ficou na igreja foi de arrepiar até espinha de homem brabo. O povo não soube o que dizer. Foi todo mundo saindo da igreja com o rosto virado para o chão, cada um pensando no que tinha visto. Até o padre ficou mais calado do que o normal. Depois da missa, uma das netas mais velhas da Quitéria, a moça Luzia, pegou a vela apagada. Disse que ia guardar aquilo como lembrança, mas ao tocar nela, disse que sentiu uma quentura diferente, como se ainda tivesse vida ali. Guardou a vela numa caixinha de madeira, dessas que a avó dela usava para guardar os terços. Os dias foram passando e o povo foi espalhando o causo. Na venda do seu Zé, na beira do poço, nas roças de feijão, o assunto era um só: a vela que não apagava. Teve gente que jurou de pé junto que viu uma luz passar pela janela da igreja no dia seguinte. Outros disseram que sentiram cheiro de alfazema no banco onde ela costumava sentar. E teve até uma comadre que sonhou com Quitéria sorrindo, dizendo que estava bem, mas que voltaria de vez em quando para dar uma olhada no povo. O que ninguém esquece mesmo é a sensação daquele momento. A luz da vela, firme em meio à escuridão, parecia mais do que fogo. Era como se fosse o espírito dela mesmo, presente, fazendo sua despedida em silêncio. O povo aprendeu que quando uma alma é boa de verdade, nem a morte apaga a presença dela. Desde aquele dia, toda missa de 7º dia na vila tem uma vela especial no altar, mas nenhuma queimou como a de Dona Quitéria, nenhuma ficou acesa contra vento e trovão. E até hoje, se você perguntar para qualquer um daquele lugar sobre a fé da Dona Quitéria, eles não contam só o que ela fez em vida, não. Contam da vela, contam do vento que não apagou, do padre que ficou branco que nem papel.
da sensação que parecia abraço no coração, porque tem coisa que a gente vê e não esquece mais, e aquele causo da vela virou lenda viva no sertão, um lembrete que alma boa não precisa de muito para brilhar, basta um pouco de cera, um fósforo e um céu esperando com as portas abertas. Lá pros lados do sítio velho, nos confins do sertão, onde as estradas ainda é de barro vermelho e o vento canta baixinho pelas frestas da janela, tinha um milharal que o povo já evitava passar depois das 10 da noite. Não era por medo de bicho, não. Era por causa de uns assobio que vinham de lá, todo santo dia, no mesmo horário, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse esperando por quem se aventurasse no escuro. O povo mais velho, como Dona Antônia e seu Firmino, falava que aquilo ali era coisa que não se explicava com palavra. Diziam que quem ouvisse o tal assobio e respondesse de volta, perdia a voz, ou então ficava com o juízo meio faltando. O primeiro a falar disso foi o velho Jerônimo, homem de roça, valente, criado na enxada e que nunca teve medo de alma, nem de gente ruim. Um dia, voltando da bodega depois de tomar umas e outras, resolveu encurtar caminho pelo meio do milharal. Foi aí que ele escutou um assobio comprido, triste, que parecia vir de bem longe, mas ao mesmo tempo soava como se tivesse logo atrás dele. Jerônimo, achando que era algum conhecido brincando, respondeu com outro assobio, bem no mesmo tom. Foi a última vez que alguém escutou a voz dele. No outro dia, acharam o velho sentado no tronco de uma árvore, com o olhar perdido e a boca meio aberta, mas sem conseguir pronunciar um ai. Depois disso, ninguém mais quis saber de cortar caminho por aquele milharal. Até os moleque que ia buscar pipa que caía lá dentro já deixava pra lá. Mas sempre tinha um ou outro besta que não acreditava. Foi o caso do Zé Raimundo, neto do seu Zeca, que achava que tudo era invenção do povo pra assustar menino. Diz que numa noite de lua minguante, Zé Raimundo resolveu ir lá só pra provar que não tinha nada. Armado com uma lanterna fraca e um radinho de pilha, entrou pelo milharal rindo alto, tirando sarro. Mal tinha dado 20 passos entre os pés de milho quando a lanterna apagou. O rádio começou a chiar e o assobio veio, longo, firme, como se tivesse chamando ele pelo nome. O povo só deu pela falta do Zé Raimundo no outro dia, quando a mãe dele viu que a cama estava arrumada do mesmo jeito que ela tinha deixado. Começaram a procurar, e lá pelas tantas do dia, acharam o radinho dele no meio do mato, com as pilhas novas, mas queimada. Ninguém viu mais o rapaz desde então. Uns diz que ele se perdeu e morreu de sede no mato, mas quem conhece bem aquela terra sabe que mesmo cego achava o caminho de volta. Teve até quem jurou ter visto uma figura parecida com ele vagando entre os pés de milho, assobiando igualzinho o som que ele ouviu aquela noite. Daí em diante, ninguém mais botou o pé lá dentro depois do escurecer. Dona Marieta, que morava numa casinha perto do roçado, contava que nos dias de vento fraco dava para ouvir o assobio mesmo com as portas trancadas e o rádio ligado. E era sempre do mesmo jeito. Começava baixinho, depois aumentava, como se fosse chegando cada vez mais perto. E o pior era que ele sempre parava bem na janela da cozinha, como se tivesse esperando alguém abrir a cortina e olhar. Ela mesma dizia que chegou a ver de relance uma sombra com chapéu de palha e roupa de roceiro, parado ali do lado de fora, sem rosto. Desde esse dia, colocou o crucifixo em todas as portas e nunca mais ficou sozinha à noite. O povo da igreja resolveu então chamar o padre da cidade para benzer o milharal. Padre Arlindo, homem corajoso, foi lá com terço, água benta e tudo. Disse missa no meio do roçado, aspergiu água para os 4 cantos
e ainda fincou uma cruz grande de madeira bem no centro. Por uns dias, tudo ficou quieto. Nem vento soprava no meio das folhas de milho, mas bastou dar a próxima lua cheia que o assobio voltou, mais forte, mais comprido e com 2 tons, como se fossem 2 assobiando juntos. Depois disso, o padre nunca mais falou sobre o assunto, e se alguém perguntava, ele só balançava a cabeça e dizia: tem coisa que nem a fé explica. Uns antigos diziam que aquele milharal foi plantado em cima de um cemitério de gente que morreu na seca de 1915, gente que foi enterrada às pressas, sem nome e sem reza. Diz que os espíritos deles, esquecidos pelo mundo, ficava chamando quem passava por ali, só para não se sentir sozinho. Outros contavam que um casal de namorados se perdeu naquela roça e nunca mais foi achado, e agora eles vagavam juntos, assobiando um pro outro, esperando que alguém completasse a canção. Seja como for, ninguém mais quis saber de plantar nada ali. Virou terra maldita, e quem tenta vender, ninguém compra. Seu Firmino, já com seus 80 e tantos anos, foi um dos poucos que teve coragem de contar o que viu, sem rodeio. Ele disse que numa noite, enquanto fechava a porteira do curral, viu um vulto parado na beira do milharal. Era alto, de roupa surrada, e tinha um chapéu de abas largas cobrindo o rosto. O vulto ergueu a mão e assobiou, um som frio que entrou nos ossos do velho. Seu Firmino só não respondeu porque, segundo ele, a voz da falecida mulher dele ecoou dentro da cabeça, dizendo: não responde, homem de Deus. Ele largou tudo e se trancou dentro de casa, com o terço na mão. Até hoje, o povo da redondeza evita até passar perto do antigo milharal. A terra foi engolida pelo mato, mas o som do assobio ainda aparece de vez em quando, principalmente nas noites mais frias, quando a neblina desce e cobre a plantação esquecida. Tem quem diga que se escutar e responder, o som para, mas no outro dia, quem respondeu desaparece ou fica com a cabeça ruim. Dizem que o assobio leva a alma da pessoa para dentro da terra, onde ficam presas junto dos outros que já atenderam ao chamado. E esse é mais um daqueles causos que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, sem saber se é só conversa de matuto ou verdade mesmo. Mas no interior, todo causo tem uma origem, e onde há fumaça, tem fogo. Então, se um dia você passar por alguma roça antiga e escutar um assobio vindo do mato, pense 2 vezes antes de responder, porque às vezes o que está chamando não quer conversa, só companhia, e quem responde pode até sair andando, mas não volta mais sendo o mesmo. Lá pras bandas do Riacho Fundo, tinha um poço velho que o povo chamava de Poço Seco. Era coisa de antigamente, da época que ainda se buscava água com balde amarrado em corda de sisal. Mas diz que depois da grande seca de 1943, o poço nunca mais encheu. Secou de vez. Ficou lá só o buraco fundo e escuro, cercado de mato e silêncios. Ninguém mais chegava perto, que diziam que ali tinha coisa que não prestava. Seu Anselmo, homem já velho com mais ruga que casca de mandioca cozida, contava que naquele poço morava uma alma penada, de uma noiva que sumiu bem na véspera do casamento e que só aparece para quem tem o coração pesado de saudade ou pecado. Diz que a história começou com uma moça chamada Benedita, filha de seu Firmino, um lavrador muito respeitado na região. Era moça direita, daquelas que sabiam fiar algodão e fazer doce de leite na panela de ferro. Bonita que só vendo, com um cabelo grande, preto como noite sem lua, que ela trançava toda manhã. Benedita ia se casar com um rapaz chamado João Batista, cabra trabalhador, que vendia leite de porta em porta no lombo de um jumento chamado Luar. O povo dizia que eles se amavam de um jeito que até as flores se abriam mais cedo quando eles passavam. Acontece que no dia do casamento, com tudo preparado, padre vindo da vila vizinha
e os convidados, já de chapéu na mão, Benedita sumiu. Foi de manhãzinha. A mãe dela foi acordar a moça para começar a se arrumar, mas só encontrou o vestido branco pendurado na cadeira e a janela do quarto aberta. O povo correu, procurou nos matos, nas beiras do riacho, até no galinheiro olharam, mas de Benedita nem sinal. A única coisa que parecia fora do lugar era uma pegada de mulher com marca de chinela, indo em direção ao poço seco. Quando chegaram lá, o poço estava mais escuro que nunca, e a água, que há tempos já não se via, parecia ter voltado só para engolir alguma coisa naquela madrugada. João Batista ficou transtornado. Passou dias andando pelo mato, chamando o nome dela, perguntando para o vento e para as árvores. Diz que envelheceu 20 anos em uma semana. O povo dizia que ele começou a ouvir a voz de Benedita nos sonhos, dizendo: "Tô aqui, João, me tira daqui." Até tentaram esvaziar o poço com balde, mas era fundo demais, e cada vez que puxavam a água, parecia que o buraco ficava mais profundo, como se o próprio chão não quisesse devolver o que tinha pegado. Depois de um tempo, João Batista sumiu também. Ninguém sabe se foi embora, se morreu ou se jogou no mesmo poço. Só encontraram o jumento Luar, parado ali do lado, com os olhos cheios d'água, igual gente chorando. Aí que a coisa ficou estranha. De tempos em tempos, sempre numa noite de lua cheia, o povo que morava por perto começou a dizer que via uma mulher de branco sentada na beira do poço, penteando o cabelo com um pente de osso. Ela não falava nada, só olhava para a água como se esperasse alguém chegar. Criança que passava por ali voltava com febre, dizendo que a moça do vestido branco pediu para eu chamar o João. Teve até um cachorro que morreu de medo só de latir em direção ao poço. Os mais velhos benziam tudo, botavam sal grosso na porteira e evitavam até falar o nome dela em voz alta depois do pôr do sol. Seu Ambrósio, que era vizinho de roçado do pai da moça, jurava de pé junto que uma noite viu Benedita entrar na casa dele. Ela passou devagarzinho pela sala, como quem procura algo que esqueceu. Ele disse que o lampião tremia sozinho na parede e que o cheiro de flor de laranjeira, o mesmo do buquê que ela ia usar, tomou conta da cozinha. Quando ele criou coragem para levantar e seguir a assombração, viu a porta aberta e a marca de um pé descalço, indo em direção ao poço. Diz que ali mesmo ele largou a casa, foi morar com a filha na cidade e nunca mais pisou naquelas terras. Já Dona Zilá, parteira antiga que ajudou Benedita a nascer, conta que a moça apareceu no espelho do quarto dela uma noite, chorando baixinho e repetindo: "Eu não queria fugir, não era minha vontade. Me fizeram prometer e eu cumpri." Quando Zilá perguntou o que ela quis dizer com aquilo, a imagem sumiu e o espelho rachou no meio. O povo começou a desconfiar que Benedita não tinha se jogado sozinha, não. Falaram até de um antigo namoro proibido, de promessa feita em nome de santo, dessas que não se pode quebrar sem pagar preço caro. Depois disso, o poço foi cercado com arame farpado, mas de nada adiantou. Um menino chamado Zeca, curioso que só ele, tentou pular a cerca uma noite e caiu lá dentro. Por milagre não morreu, mas quando tiraram ele de lá, o menino tremia igual vara verde e dizia que tinha visto uma mulher sorrindo lá no fundo, segurando um buquê. Desde então, Zeca nunca mais foi o mesmo. Passou a falar sozinho e sempre deixava um copo d'água e uma flor branca na janela antes de dormir, dizendo que é para ela não voltar. Hoje em dia, o Poço Seco virou lugar que ninguém visita, nem mesmo por curiosidade. A estrada que passa perto dele está toda tomada pelo mato, e quem tenta passar por lá escuta barulho de passos atrás. Mesmo andando sozinho, os poucos que ainda moram por ali fazem o sinal da cruz toda vez que o nome de Benedita é citado, e dizem que enquanto ninguém desvendar o que de fato aconteceu naquele dia, a noiva do Poço Seco vai continuar sentada ali, com o vestido branco intacto
e o coração preso num amor que não terminou. E o mais curioso é que mesmo tantos anos depois, sempre que a lua cheia bate forte no céu e a noite tá mais silenciosa que o normal, dá para escutar, lá do fundo do poço, um sussurro, baixinho, quase como o vento, dizendo: João, eu tô aqui, o tempo pode passar, mas para algumas almas, a espera nunca acaba. E assim segue o causo, contada entre um café e outro, por aqueles que ainda lembram da moça bonita que queria casar e acabou virando lenda no fundo de um poço esquecido.